pessoas perdem oportunidades na vida por não saber se comunicar, né? E a obra da Cíntia traz ferramentas conceituais e práticas para extrair o máximo do potencial do nosso cérebro, pois se apresentar bem depende de treino e mudança de comportamento. Eu lembro um pouco aqui a frase, digamos, sábia do nosso querido Chacrinha, eterno Chacrinha: quem não se comunica se trumbica, né? A gente tem que saber se comunicar, e esse livro está aí para nos ensinar, né? E a nossa autora Cíntia, ela é mestre em psicologia, há 20 anos ensina pessoas a levarem a sua voz para o mundo. É autora de 7 livros e agora vai conversar um pouquinho conosco sobre a obra Quem se Comunica Enriquece. Cíntia, seja bem-vinda. Boa noite. São bem-vindos, estão me vendo bem? Sim, estamos te vendo agora. Maravilha! Muito obrigada ao Dr. Maurício Sita, pelos cumprimentos, pela abertura, a você, Débora, Bianca, toda a equipe da Literária, maravilhosos, não é? Fez com que esse livro ficasse tão bonito, tão esmerado, e nós pudéssemos entregar aos leitores o melhor, né? O melhor da Literária, o melhor meu, Cíntia Lopes. E quem se comunica bem vive melhor, com autoestima, com amor à vida, são pessoas mais soltas, mais desenvoltas, porque conseguem, não é? Externar o seu pensamento, o seu sentimento, de forma simples, natural, carismática, sempre levando em conta o interlocutor, o leitor, e comunicação, de fato, nos projeta para o sucesso, Débora. Perfeito, Cíntia. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o livro, nos conte um pouquinho sobre você e o que levou a fazer mais essa obra. Essa é a 7ª obra? É isso? Exatamente. Eu era da ala dos tímidos, né? Eu sei que vocês devem estar pensando aí, quem está nos ouvindo, eu também sou tímido, sou tímida. Muita gente boa que nós admiramos e que nós temos como modelo de sucesso se diz tímido. Michael Jackson se dizia tímido, né? Hebe Camargo se dizia tímida, o próprio Roberto Carlos. Então, vejam vocês, não é? Todos nós nos sentimos tímidos. Mas eu, quem me conhece, sabe, não é? Que eu, desde criança, era aquela pessoa mais acanhada, mais quieta, mais introspectiva, do tipo que não gostava muito de brincar em conjunto com as crianças, eu era mais, vamos dizer assim, mais acanhada mesmo. E eu fui crescendo com essa timidez incapacitante, não é, com muitas dificuldades, com baixa autoestima. E quando eu fiz, né, vou falar de uma história muito longa numa versão muito curta aqui. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu tive a sorte de trabalhar numa livraria aqui da nossa cidade, uma livraria muito festejada, a livraria alemã. E, na época, eu não era leitora, eu lia assim, muito eventualmente. E aí, quando eu entrei na livraria, nós éramos instados a ler a sinopse do livro, a orelhinha ali do livro, para saber do que se tratava, para que a gente pudesse vender para os clientes da livraria. E aí vocês não imaginam, não é? Eu estava prestes a virar uma chave muito fantástica na minha vida, muito transformadora, que foi desenvolver o hábito da leitura, porque daí nós podíamos levar os livros para casa, que na época, né, lá nos anos 90, era muito caro, né? Ler um livro era uma distinção, era uma coisa assim para poucos, e o livro realmente não era muito acessível. E nós tínhamos a sorte, então, de levar o livro para casa e ler o livro. E aí uma grande transformação aconteceu. Livros da qualidade, por exemplo, da Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, Pense como Vencedor, de Donald Staples, e uma infinidade de livros que, né, fez o meu cérebro realmente estourar no sentido de mudar sistema de crenças, de mudar pensamentos negativos, aquela percepção limitada, né? Aquela caixinha escura, apagada, úmida, sufocante, fez com que realmente, né, ampliasse muito a minha percepção da realidade. E aí eu ingressei na Faculdade de Letras e Literatura aqui na Universidade de Blumenau.
E aí eu comecei a sonhar com a possibilidade de também colocar em algumas páginas tudo aquilo que eu estava aprendendo. E eu conversava com os meus colegas com todo esse entusiasmo e alegria, e eles percebiam a minha mudança e diziam: Cíntia, o que está acontecendo? Eu estou lendo livros muito bons, muito legais e tal, mas as pessoas não se entusiasmavam muito, porque os livros, né, além de serem inacessíveis, eram muitos livros numa linguagem um pouco inacessível, e eu pensei, eu vou escrever um livro que realmente seja de fácil linguagem, com figuras, com ilustrações, que desde a dona de casa possa ler até um empresário, não é, que possa realmente criar estímulos para as pessoas. E, de fato, aconteceu. Então, eu lancei, né, junto aos meus mestres, o livro A Estrela é Você, que foi um best-seller, que continua sendo um livro muito lido no país inteiro e que foi, inclusive, parte, né, da cultura de empresas internacionais. Então, esse livro me trouxe muita alegria. Eu tenho feedback desde o presidiário, né, que leu o livro e transformou a sua vida, até empresários, empreendedores, que disseram: Cíntia, esse livro aqui precisa estar na nossa empresa para fortalecer a cultura da nossa empresa. Então, é um livro que trouxe muita satisfação, muita alegria, e de lá, então, né, me tornei oficialmente escritora, e a partir dali não parei mais. Aí veio o livro Você Sem Limites, Rompendo Barreiras no Desempenho Pessoal, que foi um livro também muito bem recebido, Transforme Seu Medo em Poder. Depois veio o livro Você Nasceu para Brilhar, um livro para jovens e adolescentes, um e-book chamado Fale Sem Medo de Errar em 7 Passos, e agora, né, eu estou tendo a fortuna de lançar com essa equipe maravilhosa da editora literária o livro Quem se Comunica Enriquece. Então, né, a minha história é numa versão curta, e é uma alegria realmente apresentar esse livro com todo esse conteúdo, né, simples, mas para que o leitor possa aplicar imediatamente na sua vida e se transformar. Perfeito. E pegando o gancho do que você finalizou aqui falando sobre o seu livro, eu queria saber o que os leitores encontrarão no seu livro. Débora, conceitos e práticas, como eu já disse, né, que podem ser aplicados no dia a dia imediatamente. Estímulo para melhorar a comunicação. E comunicação é tudo. Quem se comunica bem vive melhor. A pessoa que não se comunica em casa, né, com seus familiares, que não é claro com as pessoas que ama, por exemplo, vai ter problemas de relacionamento. É certo, não é? Porque nada do que está claro na minha cabeça pode estar claro na cabeça do outro se não for explicitamente comunicado. Então, eu preciso, não é, dizer para a pessoa que eu amo, que eu a amo todos os dias, eu preciso ser claro, eu preciso, de fato, não é, comunicar, e aí já vou avisando que as palavras, que a comunicação vai muito além das palavras, a comunicação é o tom de voz, é a ênfase nas palavras, é a alternância, é o silêncio, é o timbre, é o volume, é a velocidade, é o registro, é uma série de elementos e composta pela linguagem corporal, não é? Pela a linguagem do rosto, por exemplo, o sorriso, né? O sorriso é a linguagem do amor universal, até as crianças entendem. Na empresa, a equipe que não se comunica bem vai ter problemas em pouco tempo, não é? Vai levar a empresa a prejuízos. Na vida social, a mesma coisa, não é? Eu preciso criar vínculos com as pessoas, eu preciso aprender a me comunicar. Então, nesta obra, Débora e todos os ouvintes, o leitor vai encontrar um estímulo forte e poderoso para que ele, de fato, melhore a sua comunicação consigo mesmo e com os outros. E, Cíntia, me explica, o que significa falar bem? Existe essa diferença, falar bem, comunicar bem? Falar bem é levar os interlocutores, não é? A pessoa que você está conversando, está se comunicando, ou a ação ou a reflexão. O pai que conversa com seu filho adolescente, não é? Muitas vezes o adolescente só faz assim, aham, aham, abre a boca assim, não é? Meio desatento, e finge que está ouvindo, mas não está ouvindo nada. Essa comunicação se perdeu, porque o jovem muitas vezes não está nem entendendo o que o pai está dizendo, só sabe que o pai está nervoso ali, está angustiado,
mas ele não entendeu muito bem o que o pai está falando. Então, falar bem é levar as pessoas à ação. Como é que eu posso conversar com meu filho adolescente, com meu filho que é uma criança, de um jeito que ele entenda, não é aquela linguagem simples, levando sempre em conta as expectativas e necessidades do outro. Qual é a necessidade do meu filho adolescente nesse momento? Quais são as expectativas? Qual é a dor que ele está sentindo? E aí muito se fala, viu, Débora, em comunicação empática, mas eu nunca consigo dimensionar, por exemplo, a necessidade ou a dor da pessoa com a qual eu estou conversando. Então, estudar, me interessar, pesquisar, ser inquieto em relação ao outro. Quem é essa pessoa para o qual estou falando? Quem é a editora literária? Quem é a Débora para a qual estou falando agora? Quem são, de fato, essas pessoas? Não é? Quais são as expectativas? Com o que as pessoas acordam às 2h57 da madrugada, né, de sobressalto, e diz, nossa, eu estou passando por essa dificuldade. Então, se eu converso com uma empresa, eu não sei quem é essa empresa, o que ela produz, quais são os valores, a cultura, não é? Qual é o equity dessa empresa, onde ela quer chegar daqui a alguns anos, eu não vou ter boa comunicação. Então, falar bem, em primeiro lugar, é levar em conta a pessoa para a qual eu estou falando, para que eu possa ajustar essa comunicação. Se eu estou falando com um idoso, desde a época de Aristóteles, né? O idoso quer falar do seu passado, ele tem uma história ali, ele quer falar, né, das suas conquistas. Se eu estiver falando com um jovem, também, desde a era de Aristóteles, eu falo com um idealista, com uma pessoa entusiasmada no futuro. Se eu falo com as mulheres, eu preciso dar mais testemunhos, falar coisas do coração, dar mais exemplos. Se eu falo com os homens, eu tenho que dar mais estatísticas, provas materiais e científicas, eu tenho que ser mais racional, trabalhar mais com a parte lógica da comunicação. Então, falar bem, Débora, em última instância, é saber para quem eu estou falando e qual é o objetivo da minha comunicação. O que eu quero com essa comunicação que nós estamos aqui fazendo hoje, por exemplo, é apresentar a obra Quem se Comunica Enriquece, falar, né, por que estamos lançando essa obra, o que ela entrega ao seu leitor e, sobretudo, né, tornar a comunicação dos nossos ouvintes melhor e melhor, para uma vida mais feliz, com mais sucesso, com mais alegria de viver. Perfeito. E vamos falar um pouquinho sobre a comunicação, mas agora voltada para a parte profissional. Qual a importância da comunicação na carreira? Maravilha! Se eu tenho 2 arquitetos, por exemplo, com a mesma formação, a mesma competência técnica, a mesma experiência, um tem dificuldade de falar, não organiza o pensamento, gagueja, olha para baixo, não tem boa postura, não lê nada, não tem vocabulário, não se interessa pelo interlocutor. E o outro tem uma comunicação maravilhosa, organiza bem o pensamento, conhece bem o seu cliente, fala com entusiasmo e alegria, tem uma paleta de muitas cores, não é? O vocabulário para falar. É aquela pessoa que, de fato, muda o estado mental do cliente, porque ele fala de um jeito, não é, que muda a vibração do ambiente, ele tem aquela comunicação entusiasta que faz o cliente visualizar o projeto, a obra acabada. Quem você acha, Débora, e todos os nossos ouvintes, que vai levar, não é, à execução do projeto, que vai levar à aprovação do projeto? É óbvio que é aquele que se comunica bem. Então, a comunicação ela não é um diferencial, a comunicação não é periférica, a comunicação é estratégica e deveria ser nos ensinado desde os primeiros anos dos bancos escolares. Por quê? Porque a comunicação, de fato, não é? Tira aquela pessoa acanhada, inexpressiva, apagada, para ser um comunicador que hoje pode, não é, se conectar com o mundo. Então, veja, estamos falando aqui, mas uma pessoa que esteja no Japão, na Finlândia, ou em qualquer lugar do mundo, pode nos acompanhar. Por quê? Porque nós estamos falando com clareza, com organização do pensamento, com objetividade.
Então, todas as profissões, foi-se o tempo que se dizia, eu sou muito bom naquilo que eu faço, então eu não preciso me vender, porque o meu trabalho por si só já comunica. Nada disso. Antes se relegava a boa comunicação a profissionais da comunicação como você, Débora, como você, Bianca, como padres, pastores, como, né, radialistas. Não, hoje o contabilista que tem ali o contato com os números, com a máquina, precisa apresentar o balanço, o projeto. O profissional de informática precisa apresentar, não é, o seu projeto da melhor forma para os investidores, para os empreendedores. Todos nós, sem exceção, precisamos da comunicação que cria estímulos para melhorar na carreira. E o mais interessante, Débora, que quanto mais nós crescermos na escala hierárquica da vida, mais nós vamos precisar da boa comunicação. Pense no profissional da limpeza, né, que é aquele sujeito mais quieto ali que está tendo contato, né, com aquilo que ele precisa limpar no momento. Pense num presidente de uma empresa que precisa se comunicar com toda a sua equipe. Pense num estadista, num presidente da República, por exemplo, que precisa conversar, não é, com todos os deputados, senadores. Ora, ele não sabe muito bem o que cada um faz na sua pasta, mas ele precisa, sim, saber se comunicar bem com todas as pessoas que estão sob a sua guarda. Então, se você quer crescer na vida, se você quer melhorar na vida, invista na boa comunicação. Por quê? Além de você ter mais saúde mental e emocional, porque você aciona hormônios e neurohormônios de altíssima qualidade que vai fazer você se sentir empoderado, você vai o quê? Criar estímulos para agregar valor no seu serviço, produto ou empresa. E quando você agrega valor, você ganha mais, você tem mais sucesso na vida e você transforma pessoas. Perfeito. Antes da gente continuar esse bate-papo, eu vou dar um recadinho para quem está nos assistindo. Nós vamos sortear 2 livros da Cíntia hoje aqui, nessa live de lançamento. Mas para vocês participarem, vocês têm que curtir esse vídeo, curtir esse canal, compartilhar, é claro, se vocês puderem compartilhar, e principalmente escrevam aqui no chat, eu quero. No final dessa live, nós vamos sortear, são 2 livros, lembrando, hein, gente? Serão 2 sorteados, ok? Boa sorte para vocês e fiquem com a gente até o final. Então, Cíntia, vamos retornar aqui ao nosso bate-papo. Né? Você fala no seu livro sobre mudanças também de comportamentos, né? Na verdade, mudança de comportamentos limitantes, né? O que seriam eles e como mudar? Infelizmente, a maioria das pessoas ainda está né, no primeiro estágio do ser humano, que é o estágio da vitimização. O que é isso? Eu não sou bom o bastante, eu não sou inteligente o suficiente, eu não nasci para me comunicar. Comunicar é coisa de gente que tem dom, que já nasceu com o dom. Isso não é para mim. Já fiz uma porção de cursos de oratória, nenhum deles me ajudou. Eu sou uma pessoa sem atrativos, sem nada para demonstrar para as pessoas. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda está no estágio da vítima. Falta a elas esse comportamento da responsabilidade ou da autorresponsabilidade, como se fala muito hoje. Por quê? Porque eu sou 100% responsável pela minha vida. Não importa, né, o que me acontece, importa o que eu faço diante daquilo que me acontece. Então, falei aqui no início da nossa conversa que eu era uma pessoa extremamente tímida, mas era uma timidez, não aquela timidez normal, assim, era uma timidez incapacitante ao ponto de me fazer perder muitas oportunidades na vida. E eu percebi que eu me escondia, viu, Débora, atrás de histórias e historinhas, como, por exemplo, é que a minha educação foi muito rígida, na minha casa, né, todo mundo dizia, cala a boca, fica quieto, isso não é conversa de criança, é de adulto, já para o quarto, você não é bom o bastante, sai daí que você não está preparado. Eu sei que os nossos pais, não é, por mais que eles nos amam, muitas vezes, sem querer, pode ter dito ali uma palavra, né? Você nunca vai dar nada na vida, no momento de raiva, no momento de estresse, isso acontece e a criança entroniza
Tanto é que na faculdade eu tinha pavor de me apresentar, eu me escondia, eu tirava nota ruim, por quê? Porque eu tinha muitos problemas de comunicação. Quando eu percebi que eu estava contando histórias e não estava assumindo responsabilidade, mudou uma chave poderosa na minha vida. E aí eu quero dizer, Débora e todos os nossos ouvintes, que eu convidei uma pessoa muito especial para escrever o terceiro capítulo do livro Quem se Comunica Enriquece, o capítulo Eu Mudo, Tudo Muda, que fala sobre o sistema de crenças. E a Thaís Spezia, né, que foi uma espécie de coautora aqui nesse livro, ela se dedicou a escrever um capítulo que nos leva a desativar crenças limitantes. O que é isso? É aquela crença de, para mim não dá certo, eu não consigo, eu já tentei, não é fácil, é difícil. Eu sei que não é fácil, um dos maiores medos do ser humano é o medo de falar em público, mas olha que fantástico, né? Você recebe com esse livro um ferramental prático. Eu sei que você nunca ouviu falar de desativar crenças, pois a Thaís te leva à raiz do problema, né? Lá no seu inconsciente, a mexer no seu inconsciente, mudar todo esse mindset, mente, set, programa, esse programa que está na sua mente, para quê? Para que você desenvolva crenças fortalecedoras. Eu posso, eu consigo, é para mim. Falar diante das pessoas é fácil, tudo bem se eu errar, vender é maravilhoso, eu sei me comunicar, se eu treinar, eu me torno irresistível, preparação é tudo, sim, é possível. Ela, creio que faz você mudar a sua percepção da realidade, amplia a sua consciência e mostra que nós somos do tamanho das nossas crenças. Aliás, Thaís Spezia começa o capítulo dizendo, não é? Mostre-me seus resultados e eu direi quais são as suas crenças. Crenças de dinheiro, crenças de capacidade, crenças de identidade, crenças que fazem com que muitas vezes a gente não conquiste sucesso na vida em razão de, né, ter, durante a nossa vida, desde a fase intrauterina até a nossa vida adulta, ter amealhado tanta crença negativa, e, infelizmente, esse é o problema da maioria. Então, o livro também se propõe não só a entregar técnicas de organização do pensamento, de dicção, de postura, de como iniciar uma apresentação, de como finalizar, de como fazer slides, toda essa parte técnica, como ela trabalha também a parte comportamental, que é isso que vai levar os nossos ouvintes aqui ao palco e brilhar e, de fato, não é comunicar a sua mensagem peculiar. Perfeito. E pegando o gancho do que você está falando sobre as crenças limitantes, eu queria falar sobre esse medo que você comentou, o medo de falar em público. Eu acho que o medo de falar em público é uma fobia social que afeta milhões. Eu não falo nem de brasileiro, milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Você também fala sobre esse tema no livro, né? Essa é a grande questão. Como superar esse medo? Maravilha! É bom que se diga que o medo continua presente, não é? O medo é o nosso item de série. É impossível alguém dizer, Cíntia, eu não tenho medo de nada, pode me dar qualquer tema para falar diante de qualquer grupo, chega na hora, dou o recado e fim de papo. Não tem essa frescura de medo. Alguém se habilitaria? O medo faz parte do ser humano. Então, eu não quero eliminar o medo, eu quero dominar o medo, tornar o medo o meu maior aliado na hora de falar em público. O medo é o seguinte, não é? Se você não estiver muito bem preparado no assunto, se você não tiver muita profundidade, se você não conhecer os 10 principais autores do seu tema, os 10 principais palestrantes no mundo, se você não é aquela pessoa que pesquisa diariamente, que conversa com diferentes especialistas, que tem muita experiência, se você não é aquela pessoa escrava da preparação total, é certo que o medo vai bater forte em você na hora de fazer uma apresentação importante como essa, por exemplo. Não existe apresentação brilhante sem leitura, sem pesquisa, sem experiência, sem vivência. Cíntia, eu não gosto de ler.
dá um jeito de ler, porque sem leitura não se constrói uma mente brilhante. Mas, Cíntia, ler me dá sono, eu começo já, eu termino uma página, eu já não sei o que eu li lá no início. Pois é, leitura é hábito, leitura é treino. Se você não gosta, comece, não é como um livro gostoso de ler como esse, não é, Débora? Que é um livro simples, um livro fácil, de capítulos curtos, justamente para aquelas pessoas atarefadas, não é? Que não têm muito tempo para ler. Comece lendo algo que, de fato, lhe dê prazer. E eu prometo para você que logo, logo, por hábito, você não vai mais querer dar meia volta e vai se tornar um leitor diário. A leitura, de fato, nos torna perfeitos, não é? Então, a questão do medo é, muitas vezes, tem gente que diz, Cíntia, eu sou tímido. Não, você pode ser que não seja tímido, pode ser que você seja uma pessoa despreparada. O medo não resiste uma pessoa que se prepara muito bem no tema, que tem práticas constantes. Então, minha recomendação para todos os nossos ouvintes é, se você vai num ponto de ônibus, se arrisque a dar um bom dia para um desconhecido, sorria para essa pessoa no elevador, por exemplo, cumprimente as pessoas, não é? Comece a trabalhar a sua comunicação, faça perguntas abertas para as pessoas e você vai ver que você vai transformando aquela timidez incapacitante, aquele medo, vai se tornando em coragem e você vai conseguindo falar com naturalidade. O medo, repito, é item de série no ser humano e precisa ser dominado com experiência, com prática, com conhecimento, porque nada mais é do que o cérebro, não é? Dizendo ali, olha, foge dessa situação. Como o medo significa proteção, o medo está dizendo para o comunicador o seguinte, olha, te prepara porque pessoas importantes estarão lhe ouvindo. Quando você abrir a boca, seus pensamentos vão destilar para as pessoas. Então, prepara, prepara, prepara. A pessoa desavisada, o que ela faz? Deixa comigo que na hora vem a inspiração e eu falo qualquer coisa. Aliás, falar todo mundo fala, eu vou lá, dou uma enrolada e está tudo bem. O que acontece? O cérebro, por meio das glândulas suprarrenais, portanto, acima dos rins, dispara por toda a corrente sanguínea a tal da adrenalina. O que acontece? A boca fica seca, a visão turva, cabeça tonta, taquicardia, sudorese, palidez ou rubor na face, tremedeira nas pernas. É realmente, eu brinco, né? O sonho do inferno quando a pessoa não está preparada, tanto emocionalmente e mentalmente, quanto em questão de conteúdo. Então, não existe medo, viu, Débora? Existe pessoas despreparadas, mas aquela que está preparada e sente um pouquinho do medo, sabe o que eu digo? Vai com medo tudo. Sinta medo, mas vai em frente. Sinta medo, mas vai em frente. Perfeito, é mais ou menos isso. Eu acho que se não sentir esse medo, aquele bom e velho friozinho na barriga, parece que não está certo, está faltando alguma coisa. É o caldo, é a emoção. Exatamente. E eu acho também interessante do que você estava falando, né, da parte da leitura, né, realmente é um livro que tem conteúdos, capítulos curtos, de fácil entendimento, né, de linguagem bem concisa, bem, digamos, resumida para o pessoal poder entender. Não tem uma linguagem muito, digamos, profissional, que o pessoal vai atrás de um dicionário para entender qualquer termo técnico, né? E eu acho também, além disso, interessante que você traz essas técnicas, né? Para quem está nos assistindo, sem dar spoiler, e é exatamente isso que a gente quer fazer, você adquirir esse livro para você entender mais sobre essa parte da comunicação na sua vida pessoal e profissional, é que a Cíntia também traz essas técnicas, né? Eu estou fazendo essas perguntas, para ela, como é que a gente vai saber lidar com o medo, como é que a gente vai saber se comunicar, tá tudo aqui no livro. Ela não só explica, como ela também faz você, leitor, praticar, correto? É isso aí, maravilha. Antigamente, viu, Débora, achava-se que a boa oratória demandava palavras bonitas, grandiloquentes, machadiana, aquelas palavras rebuscadas que só os eruditos, que só uma casta entendia. Nada disso. Comunicação hoje
é você levar as pessoas à ação e à reflexão, não é? Você precisa ser tão claro ao ponto de fazer com que as pessoas rapidamente, não é, reflitam ou ajam a partir da sua comunicação. Não, é perfeito isso, né? É como você falou, se comunicar bem não é somente a oratória, né? É como você disse, eu também, na minha infância, eu era uma pessoa totalmente tímida. Quem me conheceu antigamente nem imaginaria que eu me tornaria uma jornalista, que eu, que eu falo até pelos cotovelos hoje, né? E eu lembro que eu fiz aulas de oratória, né? A minha mãe, para tentar me tirar da timidez, né? Antes mesmo da faculdade, eu fiz essa aula de oratória, e essas oratórias faziam a gente meio que falar por obséquio, aquelas palavras totalmente, não digo distorcidas, mas aquelas palavras que só os senhorzinhos anos atrás saberiam entender a gente, vai muito além, como você disse, né? A oratória hoje não é só você falar palavras difíceis que somente você vai encontrar em dicionário, é como você falou, é saber se comunicar bem, que a outra pessoa que está te ouvindo vai saber realmente te compreender no tema que você está falando. E é exatamente isso que você está colocando, né? No quem se comunica enriquece. Maravilha, Débora, é isso mesmo, é? Comunicação precisa ser clara, simples. Se não for simples, não funciona. Se você não deixar o coração falar, você, de fato, não transforma as pessoas. É isso mesmo. E, Cíntia, você também comenta no seu livro sobre 4 problemas mais frequentes nas empresas. Eu achei muito interessante esse seu capítulo, né? Sem dar spoilers, quais seriam esses problemas? Maravilha. Em primeiro lugar, um dos problemas é o ruído na comunicação. Eu poderia aqui apresentar uma lista para os nossos leitores e ouvintes, não é, de uma pesquisa que eu fiz nas empresas com os principais problemas de comunicação. E eu entrego esse presente na obra Quem se Comunica Enriquece, para o leitor entender quais são os principais pecados que um colaborador comete no ambiente de trabalho. E aí são os mais diversos possíveis, eu posso citar aqui alguns, por exemplo, a pressuposição, que é achar que determinada pessoa vai fazer alguma ação ou alguma comunicação porque aquele é o trabalho dela. Então, ela não checa, ela não acompanha, ela não liga, ela não gerencia. Então, a pressuposição leva à confusão. Eu não posso pressupor que, não é, as pessoas saibam o que elas têm que fazer. Eu preciso acompanhar, eu preciso saber que comunicação é reiteração. Cíntia, eu falei para o meu marido, para minha esposa, que eu amo o meu esposo ou a minha esposa no dia do casamento, e tá bom. Sim, então o casamento já vai mal, né? Porque todos os dias eu preciso reiterar para essa pessoa que eu a amo, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A cultura da empresa precisa ser fortalecida, não é? Repetindo para todo mundo. Então, pressuposição, cuidado, não pressuponha que o que está claro na sua cabeça esteja claro também na cabeça do outro, porque senão você está sendo injusto. Sempre que eu cobro de um colaborador, da minha equipe ou do meu par afetivo, alguma coisa que eu não deixei explicitamente comunicado, eu estou sendo injusta. Então, já começa ali um ruído de comunicação, a pressuposição. Eu poderia citar aqui negar a percepção do outro. Numa reunião, por exemplo, eu digo, isso que você está falando, a gente já tentou, isso não adianta de nada, isso aí não vai funcionar. Não é? Eu realmente causo um problema na estima ali do meu interlocutor e crio ruído na comunicação. O que é ruído na comunicação? É tudo aquilo que interfere na mensagem, né, para o interlocutor. O que mais? Desvalorizar a intensidade do que o outro está sentindo. O seu cachorrinho morreu hoje, mas isso aí é tão normal, né? A gente já adota pet, já sabendo o cachorrinho que vai morrer, vamos ver aqui o que a gente tem para fazer. Ou seja, eu desvalorizo a necessidade e a expectativa do outro. Elogios manipulativos, a crítica pela crítica, a fofoca, a mentira,
as perguntas que induzem, são todas formas de violência, viu, Débora, e todos os nossos ouvintes, que criam ruído na nossa comunicação. Muitas vezes em casa, com as pessoas que nós mais amamos, nós somos ríspidos sem querer, né? Nós acabamos falando coisas que machucam o outro, então nós temos que ter muito cuidado e sempre levar em conta para quem eu estou falando. Eu estou conversando com uma criança, então eu tenho que me abaixar, não é, na altura dessa criança e dizer para ela: era uma vez um elefantinho. Ou seja, eu tenho que me ajustar à comunicação desse meu interlocutor. Então, né, os 4 problemas nas empresas são os ruídos que eu comuniquei, não é? A indisciplina, a falta de feedback e a falta de comprometimento que tanto atrapalha hoje a produtividade e o bom resultado das empresas. Eu poderia falar aqui horas e horas desse assunto, mas fica aí um gostinho para o nosso leitor, porque esses são os 4 problemas, né, que eu detectei que, de fato, compromete a produtividade da empresa. Ruídos na comunicação, como eu citei, a indisciplina, né, as pessoas que não, de fato, seguem a política da empresa, as demandas da empresa, a falta de comprometimento, né, de chegar atrasado, de não entregar resultados. Hoje as pessoas estão trabalhando em home office, então, né, precisa saber quais são os critérios que a empresa coloca ali, se é de produtividade, se é de entrega de projetos, se é de registro, e a ausência de feedback, porque muita gente boa sai da empresa porque não se sente valorizado, não se sente acolhido, faz, se dedica e nunca recebe um feedback. Ou pessoas que não se dedicam e depois são desligados da empresa, ela nem sabe por que foi desligada, porque nunca recebeu um feedback sincero e claro do seu gestor. Então, são problemas muito graves e esse livro se propõe a debater esse tema. Perfeito. Esse livro realmente ele propõe a tratar esse tema e ajudar as pessoas exatamente a fugir desses problemas. Exatamente. Né? Não entrar nesses problemas. Isso. E pegando o gancho do que você já falou nessa parte da comunicação, o que a autoestima, você chegou a falar sobre a autoestima, o que a autoestima, na verdade, ela interfere na comunicação? Autoestima é tudo. Autoestima é uma espécie de termômetro que baliza o nosso sucesso na vida. Nós nunca vamos além do nosso grau de estima. O que é? A maneira como eu me sinto em relação aos outros, a mim mesma, está ligado ao amor próprio, à autoimagem positiva. Autoestima significa que eu reconheço as minhas qualidades. Ok, eu tenho as minhas vulnerabilidades, as minhas debilidades, as minhas dificuldades. Eu tenho, sim, não é, a melhorar aqui e ali, mas eu também reconheço que eu sou uma divindade, que eu sou uma centelha divina, que eu sou uma pessoa que gosta de aprender, uma pessoa bonita, uma pessoa que tem saúde, que tem alegria de viver, que ama e é amada por seus familiares, que é querida pelos seus colaboradores. Enfim, eu tenho que me achar uma pessoa bonita, uma pessoa interessante, uma pessoa que tenha algo para dizer para as pessoas. Eu tenho que realmente, não é, cuidar de mim, cuidar da minha emoção, da minha mente, do meu corpo, me tratar com carinho todos os dias. Eu preciso ser benevolente comigo mesma. Essa comunicação que conversa comigo o tempo todo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, que é a comunicação intrapessoal, está absolutamente imbricada na autoestima. É aquela comunicação que diz assim: Cíntia, tudo bem se você errou, não importa, né? Vai para frente, é a tal da resiliência, para usar uma palavra da moda, né? Você caiu, deu tudo errado, e é muito comum dar tudo errado, né? A maioria das nossas coisas dão errado, é normal, mas vai para frente, vai com força, vai com fé, vai com determinação, vai com alegria de viver, reconhecendo, né, como já disse antes, essa divindade que nos move, sabendo que eu não sou um ser humano físico tendo uma experiência espiritual, eu sou um ser espiritual que está tendo uma experiência física aqui, portanto, isso aqui é muito temporário, isso aqui é um aprendizado,
é uma ponte, e ponte é para passar, ponte é para ver a paisagem, ponte é para você realmente desfrutar, não é para erigir castelo e estátuas de bronze em cima da ponte, como muitos querem. Ponte é para desfrutar. E se a minha vida é uma ponte entre o dia do meu nascimento e o dia da minha transcendência, por que eu quero erigir castelos, não é? Curte mais a vida, leva a vida mais de forma tranquila, de forma leve, com alegria de viver, dando o seu melhor, reconhecendo a sua vulnerabilidade. E aqui citando essa autora norte-americana maravilhosa, né? Brené Brown, que está aí com a arte da vulnerabilidade. Sim, eu posso ser vulnerável. E o maior medo, viu, Débora, não é de falar em público, é de errar em público, é de fazer papel de bobo, é de não agradar, é de ser criticado, é de não ser aprovado, é de não ser amado, é de não ser querido para as pessoas. Então, saia desse ego caprichoso, desse ego mal-humorado e vá para a sua essência, porque o ego está o tempo todo, né? O que é o ego? A nossa personificação aqui, essa identificação com essa nossa imagem aqui na Terra, mas eu não sou o meu ego, eu não sou isso, né? Eu sou muito mais, eu sou uma divindade, eu sou uma essência, eu sou um amor. Então, tudo isso precisa comunicar às pessoas. E isso, sim, é autoestima. Todos nós, eu não posso dizer para uma criança o que você vai ser na vida. Não, a criança já é tudo. A criança potencialmente já é tudo. A pergunta que eu preciso fazer para a criança é: o que você vai querer fazer, não é, profissionalmente quando crescer? Isso é autoestima. Perfeito, perfeito o que você disse. E é bem interessante também que você comentou também anteriormente sobre a parte da comunicação, na parte da empresa que agora muita gente está em home office, né? Nesse momento de pandemia que a gente já está há mais de um ano, né? Muitas empresas ainda permanecem em home office, né? Como, essa é a grande questão, né, dessa parte da comunicação, como não empobrecer a comunicação que agora está sendo feita de forma virtual? Maravilha, Débora. Comunicação de forma virtual pode ser mais simples do que a presencial, desde que eu comunique com emoção, com alegria, com disposição, com entusiasmo, que eu peça para as pessoas fazer registro daquilo que foi comunicado, porque senão se perde. As pessoas estão em casa, por exemplo, o cachorrinho ali atrapalhando, a criança brincando ali perto. Então, muitas das comunicações podem, né, sofrer ruídos. Então, a pessoa precisa registrar aquilo que foi comunicado, a pessoa precisa seguir acordos, a pessoa precisa, de fato, né, ter um cuidado para que aquilo que foi comunicado em reunião, ou que foi pedido pelo gestor, ou pelos pares, que não se perca, que seja, de fato, registrado. Então, né, a comunicação hoje, a maioria das pessoas estão em home office, então precisa levar essa comunicação das boas novas, com alegria, perguntando como as pessoas estão, como elas estão se sentindo, porque muitas pessoas, Débora e todos nós, não é, ouvintes, muitas pessoas estão em casa meio deprimidas, não é? Só em casa, fechada no ambiente, sem muito contato com as pessoas. Elas estão tristes, estão amarguradas, estão angustiadas, estão com pensamentos negativos, pensamento acelerado, ansiedade. Muitas pessoas estão até deprimidas. Então, coloque alegria, coloque disposição, coloque, não é, edificação na sua comunicação diária com as pessoas, mesmo que seja virtualmente, e é o que nós estamos fazendo aqui agora, levando essa comunicação com bom ânimo, com alegria, com ímpeto, com elan, com entusiasmo. Para quê? Para que as pessoas mudem o estado mental. Como é que muda o estado mental? Eu mudo o estado mental de uma pessoa quando eu tenho o meu primeiro bom dia compartilhado, com um sorriso. Mas, Cíntia, a pessoa não está lhe vendo muitas vezes. Não importa, se você sorrir, a sua voz se modifica. Se eu ficar de pé agora, minha voz se modifica, ela fica melhor. Se eu colocar uma postura, jogar os ombros para trás, não é? A minha comunicação também se modifica. Se eu hidrato as minhas cordas vocais,
Maravilha! Eu também tenho uma comunicação diferente, então, esse cuidado de se comunicar com alegria, com coragem, com disposição, e a minha dica aqui principal, viu, Débora? Fazer registros, como vai ser registrado aqui, não é? Essa gravação, essa transmissão vai ficar no YouTube para que depois as pessoas assistam e vejam e revejam, ou seja, está documentado, está registrado para que essa comunicação, não é, vá para o maior número de pessoas. É isso mesmo, é isso mesmo. E, Cíntia, você falou também sobre feedbacks, né, na parte de empresas. Como dar e receber feedbacks de forma, digamos, correta? Porque a gente sabe que um feedback, digamos, correto, eficaz, ele pode ajudar um indivíduo ou um grupo a melhorar o seu desempenho, né? Mas um feedback mal dado ou até mesmo injusto, ele pode desmotivar, né? Como que acontece um feedback? Como seria um feedback, então, eficaz? O feedback, a retroalimentação, ou seja, muitos líderes despreparados, infelizmente, têm acompanhado aí em 20 anos de carreira como consultora, como trainer, como palestrante, como escritora, tenho percebido líderes espalhar medo, raiva e tristeza para os seus liderados após uma sessão de feedback. Então, muito cuidado, não é? Parece óbvio, mas não é. Eu jamais posso criticar a pessoa, e sim, eu posso falar do comportamento da pessoa. Eu não posso dizer que a Maria é uma pessoa indisciplinada ou é uma pessoa que não é comprometida. Não, ela teve um comportamento específico e peculiar, num contexto determinado, no dia tal, hora tal, situação tal, que, né, evidenciou um certo descomprometimento. Então, cuidado para não apontar o dedo na pessoa, não é? Cíntia, você é ansiosa? Não, eu não sou ansiosa. Eu tenho momentos de ansiedade. Eu não acordo ansiosa e vou dormir ansiosa. Não, eu tenho alguns momentos de ansiedade. Então, olha que distinção importante, não é? Eu falo do comportamento das pessoas. Então, esse feedback, ele tem que passar alegria, inspiração, clareza. Eu preciso conversar com aquela pessoa dizendo, olha, eu percebi tal evidência, tal cliente de tal empresa, em tal momento, em tal situação, naquele pedido específico, peculiar, comentou isso, isso, isso. O que você acha que pode, né, acontecer naquela situação? Deixa a pessoa falar, porque o falar é terapêutico, o falar é maravilhoso, deixa a pessoa falar. E se precisar, né, a crítica já é uma palavra negativa, então eu vou fazer ali uma divergência criativa, dizendo, olha, nesse contexto aqui que o cliente reclamou, que tal se nós, né, já se inclua nessa recomendação, que tal se nós fizermos assim, 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 para ter um resultado diferente? Aí a pessoa diz, oh, poxa, não é que eu não tinha pensado nisso? Puxa, né, eu até peço desculpas, naquele momento realmente eu estava nervoso, nervosa, naquele momento eu não percebi tal coisa, tal demanda, ou tal situação. Deixa a pessoa falar, e sempre falando do comportamento e elogiando a pessoa, né? Falando dos seus pontos fortes. Gente, elogiar não é ser fofinho com a pessoa, não é deixar uma pessoa frágil a seu respeito, nada disso. É demonstrar, né, com fatos, com peculiaridades, por que a pessoa é importante, não é? Mostre para a pessoa como ela é importante. E finalize aquele feedback pedindo para a pessoa registrar, não é, o que foi acordado, os pontos que foram conversados e que ela vai mudar a partir de agora. São apenas comportamentos, ajustes aqui e ali que pode melhorar a produtividade da equipe, da empresa e que pode levar todo mundo ao sucesso. Então, um feedback bem dado é como você disse, Débora, abre portas maravilhosas e o mau feedback causa rompimento, causa raiva e tristeza, e a pessoa vai para casa, né? Porque ela se sentiu ofendida, ela vai chegar em casa falando mal da empresa, e isso não é bom para todo mundo. É exatamente isso. E, Cíntia, me fala sobre a parte mais da liderança. Como
Como se tornar um líder comunicador? O líder comunicador é aquele que faz com que as pessoas enxerguem um eu superpoderoso, ou seja, o líder me mostra onde eu posso chegar a partir do meu potencial. O líder é aquela pessoa que me desafia o tempo todo. Cíntia, vai que você pode. Cíntia, eu sei que você vai trazer esse resultado. Cíntia, faz aquele curso e melhora nisso, melhora naquilo, se prepara porque você vai crescer hierarquicamente, você pode ser um diretor, uma diretora aqui na empresa, você é uma pessoa importante. O líder é aquela pessoa que nos inspira tanto, que diz, nossa, eu jamais teria chegado a tal lugar se não fosse essa pessoa na minha vida. Essa pessoa é uma pessoa-chave que, por meio de exemplos, palavras e atitudes, é uma pessoa que me faz chegar aos lugares, à terra prometida, não é? Aquela pessoa que nos faz ir aos píncaros do sucesso. Por quê? Porque ela tem uma visão muito mais ampla, uma consciência muito maior, muito mais alargada da realidade. Eu estou enxergando aqui, pequenininha, com as minhas vulnerabilidades, com as minhas idiosincrasias. O líder diz nada disso. Você nasceu para ser águia, você nasceu para voar, você nasceu para grandes feitos, você vai levar, não é, a nossa empresa ao sucesso, ou você como empreendedora, você vai atingir o topo, você vai transformar milhares, milhões de pessoas no mundo. Esse é o líder, viu, Débora? Esse é o líder, é aquela pessoa que, por meio da comunicação, o sol se abre, as flores se abrem, as pessoas sorriem, tudo funciona, a vibração se eleva, não é? Vai lá para a vibração da alegria, do amor, da iluminação, porque ele é uma pessoa absolutamente preparada, ele tem propósito, ele tem missão, é aquela pessoa que não perde tempo com picuinhas, com coisinhas, porque a meta dele, a missão dele é levar as pessoas onde elas jamais imaginariam ter chegado. E isso se faz pela boa comunicação, a voz bem colocada, a assertividade. O que é assertividade? É sinônimo de afirmação. Muita gente confunde assertividade com acerto, escreve errado a palavra com C. Nada disso, a assertividade é com 2 S e é sinônimo de afirmação. Agora, eu sou a voz, eu lidero e não sigo, eu construo e não destruo, eu sou a força do bem, eu sou uma líder. Isso é assertividade. Então, é aquela pessoa que é claro na sua comunicação, que pede feedback dos seus liderados, é aquela pessoa que leva as pessoas à ação e à reflexão, porque elas querem, porque elas desejam isso, porque elas estão num jogo do ganha-ganha, e quando elas saírem daquela empresa, ela nunca mais vai esquecer aquele líder, porque ela sabia que as palavras daquele líder edificavam, construíam, transformavam, levavam as pessoas à sua divindade, ou seja, o máximo do seu potencial. Perfeito, perfeito, Cíntia. Só que, infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa live. Mas antes de fazer a última pergunta, eu vou falar o nome dos sorteados. Opa! Vamos ver quem foram sorteados aqui. Olha, quem foi sorteado foram 2 mulheres. A Odete, eu acho que eu vou falar errado o nome, Odete Brancher Becker e a Kátia Vieira. Parabéns vocês que foram sorteadas. O que eu vou pedir para vocês? Por favor, nos enviem um e-mail para marketing@literarybooks.com.br com seu nome completo, endereço, informações como RG e CPF, que nós enviaremos o livro para vocês, ok? Parabéns para vocês. Cíntia, a gente está finalizando. Se pudesse, a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre o seu livro, mas aí não vai ter graça, porque aí o pessoal vai saber tudo do que você escreveu, todas as técnicas, e a nossa intenção é eles adquirirem o seu livro, né? Ainda mais que esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai poder compartilhar, muitas outras pessoas vão poder ser atingidas por
por essa live de lançamento, que, queira ou não, é também um conhecimento a mais que a gente está passando para essas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né? E o que eu ia falar para você seria essa parte para finalizar, né? O que os leitores... Não, por que os leitores devem ler o seu livro? Maravilha! Eu quero aproveitar e fazer um agradecimento público a 4 pessoas importantes nessa obra. A primeira delas, Thaís Spezia, que foi que escreveu o capítulo Eu Mudo, Tudo Muda, que acreditou nesse projeto e deu a sua contribuição, né? Tornou a obra toda especial. Meu muito obrigada, né? A minha parceira de vida. A Odete Branquer, que você citou agora, é a pessoa que fez o pós-fácil do livro, né? Quem se comunica enriquece, deixou uma contribuição maravilhosa. A doutora Quitéria Pérez, juíza de direito aqui da comarca da nossa cidade, que fez o prefácio do livro. O André Tanabe, que fez um capítulo maravilhoso chamado Reflexão do Ser, que se a pessoa só lê esse capítulo, nossa, ela já vai elevar o seu espírito, a sua vibração. Agradecer fortemente a equipe da Literária, que também acreditou nesse projeto, na pessoa do Dr. Maurício Cita, você, Débora, que, né, fez um trabalho fantástico, a Bianca, a Lidiane, a todas as pessoas da equipe literária, a todos os leitores, né, que estão comentando a obra, que têm passado feedbacks maravilhosos, a Giane, do Clube do Livro, enfim, tantas pessoas que estão dando feedback, e as pessoas que vão adquirir o livro, né, a partir desse lançamento. Meu muito obrigada aos meus pais, Fernando e Rosa Lopes, né, pela vida, por ter me tornado a pessoa que eu sou hoje, a todos os meus familiares queridos, né, que eu poderia citar aqui, o meu muito obrigado, e dizer, né, que realmente a comunicação me tirou de uma pessoa triste, apagada, para uma pessoa que, né, tem o coração grato e tem muita vontade de partilhar a sua mensagem com o mundo. E você que está nos ouvindo, por que você deve comprar essa obra? Porque simplesmente você vai se tornar uma pessoa que se comunica mais consigo mesma e com o outro. Você vai levar a sua mensagem para o mundo com alegria, com entusiasmo, com simplicidade, com naturalidade, organizando o pensamento. E o que é mais importante, entronizem isso, levando as pessoas à ação, à transformação. E o que é transformar? É mudar o olhar, é mudar a percepção, é ampliar cenário, é construir uma consciência muito mais ajustada e muito melhor, e levar paz e amor para o mundo, que é o que as pessoas estão precisando, não é? Fugir desse mundo violento e mesquinho para um mundo onde nós realmente queremos viver, com leveza, com alegria de viver e, sobretudo, com a boa comunicação que nos eleva a cada dia mais. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Cíntia. Antes da gente finalizar de vez, nos conte quais são as suas redes sociais, o seu site. Você também é palestrante, você fala também, você ensina ainda mais as pessoas a respeito da comunicação. Maravilha! O site leva o nome do livro Quem se Comunica Enriquece.com.br. Entra lá que tem, né, sobre o livro, sobre o meu curso, os meus treinamentos. Eu tenho um treinamento maravilhoso que vai fazer 20 anos agora, que chama-se Comunicação de Excelência, Vença a Timidez e Conquiste o Sucesso Profissional, tanto no formato online quanto no formato presencial. Sou palestrante, mais de 20 temas de palestras, mais de 40 cursos, estão todos lá no site, não é? Quem se comunica enriquece.com.br, no Instituto Cíntia Lopes, e me sigam, por gentileza, né, no Instagram, nós estamos postando lá todos os dias conteúdos maravilhosos, no @Cíntia Lopes Palestrante, com a ajuda da Tainã Figueiredo, essa profissional do marketing maravilhosa que tem nos ajudado. Então, nos siga nas redes sociais, no Facebook, né? Palestrante Cíntia Lopes, e vão receber todos os dias dicas, estratégias
E o que é mais importante, esse ímpeto, essa força para se comunicar cada vez melhor. Obrigada, Cíntia, obrigada por suas palavras, obrigada pelo bate-papo, que foi maravilhoso. Essa obra incrível, com muito conhecimento, muitas dicas. Com certeza, quem for adquirir vai ganhar mais, vai levar mais do que um livro para casa, né? Vai levar uma forma de conhecimento que você vai deixar do ladinho, não só do ladinho da cama, vai colocar debaixo do braço, vai levar para a vida inteira, né? Não só como profissional, como uma parte pessoal também. Maravilha. E aos que nos assistem, eu agradeço a presença de todos vocês. Lembrando que o livro Quem se Comunica Enriquece, Como Vencer na Vida, Carreira e Negócios, da Cíntia Lopes, está disponível nos formatos impresso e digital. Na loja Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima live de lançamento. Até mais!